Oi, viajante da vida! Você já ouviu falar que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta? Pois é, eu também já ouvi, já falei isso muitas vezes em palestra, mas por que essa ideia? Por que esse conceito? Na nossa próxima viagem, nós vamos buscar algumas referências na literatura espírita que respaldam isso. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora para adiantar. Se não gostar no final, você pode mudar para dislike tranquilamente. E, sobretudo, roda a barrinha, vai lá embaixo, deixa um recado para nós, deixa um comentário aí para saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que nós nos sintamos próximos de Jesus, que o Mestre nos envolva nesse momento de estudos. Certa vez, numa palestra lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, esse conceito que nós temos como tema do estudo de hoje, Jesus, o governador espiritual da Terra, foi passado naturalmente. Eu ouvi falar isso muitas vezes, eu falava isso muitas vezes numa palestra, mas nesse dia tinha alguém lá, um companheirinho, que estava num processo de tratamento, de terapia. Não necessariamente ele sabia disso, mas estava, porque era uma criatura confusa, porque era uma criatura com os seus misticismos. E aí, esse companheiro, depois que eu terminei minha palestra, após eu ter falado que Jesus era o governador espiritual do nosso planeta, como Emmanuel fala para nós, lá no livro A Caminho da Luz, ele veio conversar comigo, lá na livraria do centro. E aí virou assim: Maurício, você sabia que Jesus não é mais o governador espiritual do planeta? Eu fiquei assim, hein? Como? Jesus não é mais? Aí pensei cá comigo, será que demitiram? Teve um impeachment de Jesus? Não, não é nada disso, gente. Na verdade, Jesus não tem essa característica dos governantes terrenos que se elegem. Vocês já imaginaram Jesus mandando fake news nas redes sociais do mundo espiritual para se eleger governador, como aconteceu recentemente em várias partes do mundo, até aqui no Brasil? Isso não vai acontecer. Então Jesus, se é o governador espiritual do planeta, e ele é, em função da nossa necessidade, na condição de espíritos atrasados, na condição de mundo de provas e expiações, nós ainda temos necessidade de benfeitores que nos guiem, de benfeitores que nos sirvam de exemplo. Então Jesus é o governador espiritual da Terra por ser, como a doutrina espírita nos diz, o espírito mais evoluído que a Terra conhece. Por ter participado da formação do planeta, como Emmanuel orienta para nós, mas não no sentido político, não no sentido de formar um ministério, não no sentido de estar num trono ou numa posição de destaque que permita ao mestre fazer favores, doar benesses, como se costuma fazer com os dirigentes terrenos. Nada disso. E aí aquele irmão mais confusozinho, aquele paciente da desobsessão, vamos pensar assim, porque era candidato a paciente da desobsessão fácil. Ele falou, olha, não é mais Jesus, é um nome tal lá. Ele citou o nome do Espírito, que eu não vou voltar a falar aqui, para a gente poder não ficar criando um mito e não virar uma bola de neve, esse trem. Mas é interessante pensar assim, de onde veio, eu perguntei para ele, de onde veio a referência que você tem que esse aí é o governador espiritual do planeta? Ah, não sei. Eu li num determinado lugar. A minha função, disse ele, era passar aqui por esse centro para trazer essa notícia para você. Aí é que eu tive certeza que era paciente da desobsessão mesmo, se não fosse paciente psiquiátrico, né? Mas ele me deu uma ideia importante. Cadê as referências, Maurício? Cadê as referências espíritas que indiquem que Jesus é mesmo o governador espiritual do nosso planeta? Porque os nossos companheiros católicos, protestantes, erigiram Jesus ao próprio Deus, a condição de criador. E a gente sabe na doutrina espírita que não é assim. Jesus é um espírito puro, realizou um processo evolutivo semelhante ao nosso, com mais ou menos erros do que nós, isso não importa. Chegada à condição de espírito puro, o passado fica negligenciado, ele já foi superado, mas ele chegou a essa condição de espírito puro. Mas é nosso irmão, como a gente vê naquelas musiquinhas da evangelização. Eu não vou fazer nenhuma confusão, Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, que a gente cantava aqui para as nossas crianças. Me perdoem essa voz taquara rachada, mas era isso. Não fazer confusão. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Um irmão mais evoluído, um irmão mais velho, um irmão que nos orienta, mas é nosso irmão. E se ele chegou, indica que nós podemos chegar lá. Até porque ele diz também, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa que ele já está muito próximo
do Pai, muito próximo do Criador nessa questão de compreensão e de evolução. E aí eu pensei assim, bom, se ele não tem as referências para me dar, eu tenho que ter referências para poder passar para as pessoas quando disser que Jesus é o governador espiritual do planeta, uai. Afinal de contas, só citar Emmanuel, de 1939, não é aquela situação das mais simples, afinal de contas, é uma referência do século passado. E aí pode ser, por mais que nós reconheçamos a superioridade de Emmanuel, a qualidade das suas mensagens, é um espírito. Fugiria aquele princípio exarado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo da universalidade dos ensinos, que uma mesma ideia, um mesmo conceito, deveria ser passado por vários médiuns, em vários locais, percebido por várias pessoas em várias partes do mundo. Isso deveria garantir, então, um conceito doutrinário. E aí eu fui procurar. E é que existe. Olha só que coisa boa. Nós temos muitas referências, algumas diretas, algumas objetivas, outras por associação. Mas uma associação muito lógica, uma associação muito coerente de que Jesus é mesmo o governador espiritual do planeta neste sentido, de uma tutela amorosa e não de um gestor, de um administrador que fica assinando portarias e mandando executar a vontade de Deus desse jeito. Não é a política da governança, mas é o cuidado, a proteção ao planeta e à humanidade que nele evolui. E aí, se a gente fizer uma jornada cronológica para a gente poder ver, não é o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, esse que vocês estão vendo na capa aqui, que já apareceu antes, que traz para nós a primeira informação importante de que Jesus seja mesmo o governador espiritual do nosso planeta. Não, não é. É a obra da codificação. Olha que coisa interessante. Até quando Allan Kardec está questionando alguns sistemas, ele vai, agora lá no Livro dos Médiuns, a primeira e mais antiga referência que eu posso trazer para vocês, de que Jesus é um protetor do planeta, é um espírito que está voltado a cuidar da Terra, aparece no Livro dos Médiuns. Aqui no Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec está estudando os sistemas, ainda na primeira parte, no capítulo 4, no item 48. Quando ele vai vendo lá as explicações que as pessoas davam para os fenômenos espíritas, e aí tinha lá o sistema otimista, que só o bem falava, que só os bons espíritos falavam, o que era incoerente, porque tinha mensagens muito grosseiras, e aí tinha o tal do sistema monoespírita. E é exatamente nessa descrição do sistema monoespírita que Allan Kardec faz a primeira referência a respeito de Jesus e a Terra. Olha só que interessante. Sistema unispírita ou monoespírita. Como variedade do sistema otimista, temos o que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito o Cristo, que é o protetor da Terra. Então, esta frase final ali, o Cristo, que é o protetor da Terra, é a primeira referência dessas históricas que eu fui buscar, dessa cronologia que eu vou tentar fazer com vocês aqui, de que Jesus tem essa relação de cuidado e de proteção da Terra. Se bem que ali ele não diz que é o governador, mas é o protetor, o que para mim é mais agradável até do que simplesmente um governador. Mas, ainda nesse item 48 ali, é lógico que Allan Kardec vai desmontar esse sistema. Ele não está afirmando, e nem eu estou afirmando esse sistema aqui. Ele desmonta esse sistema com questionamento de que mas é impossível que seja só o Cristo mandando mensagens. Afinal de contas, há mensagens grosseiras, há mensagens obscenas, recebidas às vezes no mesmo grupo em que são dadas mensagens sublimes. Então é lógico que mensagens sublimes vêm de fonte sublime, mensagens grosseiras e obscenas vêm de fonte inferior. Então pode ser um sistema monoespírita. Mas quando Allan Kardec fala de um espírito elevado, ele fala de Jesus, ou do Cristo, governador, ou melhor dizendo, protetor do planeta Terra. E é isso que é interessante para a gente pensar. Já na codificação mesmo, nós temos essa referência de que Jesus é um espírito protetor da Terra, é um cuidador da Terra. E aí Allan Kardec, uns anos mais tarde, em 1864, agora aqui na Revista Espírita de 1864, de janeiro de 1864, para ser mais preciso ainda, ele coloca uma mensagem de Hahnemann, aquele ser que, quando encarnado, criou a homeopatia. E esse espírito falava a respeito da obsessão, da cura das obsessões. E nesse meio aí de falar da cura das obsessões, ele fala a respeito da autoridade, do poder que cada um de nós vai granjear, vai conquistar à medida que evolui. E olha só que interessante, nesse texto também aparece. Olha isso. Essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom,
Porque penetrado pela prece, pela força moral, é possível fazê-las cessar e adquirir o direito de expulsar os maus espíritos e, pelo melhoramento da sua conduta, cada um buscará adquirir o direito que o Espírito de verdade, que dirige esse globo, conferirá quando for merecido. E aí a gente começa a ver de novo agora parece sim uma sensação de direção, de governança, mas ele fala o Espírito de verdade. É claro que na codificação a gente tem essa associação entre Jesus e o Espírito de verdade, até por causa da linguagem externada nas mensagens do Espírito de verdade na codificação, de que é Jesus, ou se não, que é uma pleiade de espíritos superiores presidida, coordenada por Jesus. Mas ali fica claro, o Espírito de verdade que dirige este globo. Então, é apresentado para nós esse Espírito de verdade, ou esse Jesus, ou esse Cristo, como um dirigente, como um governante do nosso planeta, já na Revista Espírita aqui, hein, gente? Já em 1864. Mas, se a gente quiser avançar mais um pouquinho, é lógico que o codificador não vai deixar passar na Gênese, também obra da codificação, e aí é uma associação que se faz, porque quando Allan Kardec está estudando, lá no capítulo 11, da primeira parte ainda, o item 28, ele diz para nós a respeito dos espíritos puros, dos espíritos que alcançaram um grau máximo de evolução. E é interessante que assim, o que eles vão fazer? Eles vão ficar tocando arpinha para Deus, naquele conceito de angelitude que a gente tem das outras religiões? De jeito nenhum. Essa panaceia, essa coisa de ficar contemplando, isso aí é um terrível tédio, né? É um desperdício de tempo de inteligência. Então é lógico que quanto mais evoluídos os espíritos, mais encargos, mais trabalhos eles devem ter. E quando Allan Kardec estuda isso, nessa parte da Gênese ali, no capítulo 11 da primeira parte, no item 28, e lembra, a Gênese foi publicada em 1868. Também é uma obra da codificação. E aí o codificador diz para nós o seguinte, olha só. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Os espíritos puros, os espíritos superiores, admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos do governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Então a gente começa a perceber ali, chegou à condição de espírito puro, é chamado a ser governador de mundo. Epa! Então, se Jesus, aí é que vem a associação que eu falei. Por que é feita a associação aqui? Bom, espíritos puros são chamados para ser governadores de mundos. Jesus é espírito puro. Jesus está vinculado à Terra. Logo, Jesus é governador do planeta. É meio silogismo isso, né? Tem uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão baseada nessas duas premissas. E a premissa maior, espíritos puros são chamados a ser governadores de mundos. A premissa menor, Jesus é um governador de mundos, é um espírito puro, né? E aí a conclusão lógica que vem a partir daí é que Jesus deve ser o governador espiritual da Terra. Mas não está escrito ali que é governador da Terra, né? Mas que na condição de espírito puro pode ser um governante de mundo, pode ser um administrador dos mundos. E isso é interessante para nós, porque faz parte da codificação. Está aqui na Gênese, que você está vendo a capa até dos dois lados, para a gente poder ter certeza de que foi Kardec que colocou, que foi Kardec que escreveu. E aí, governadores de mundos. Mas também nós podemos ir além. Lógico, ali muito próximo do codificador ainda, daqueles que conviveram com ele, que aprenderam com ele, tem referências interessantes. E aí havia um periódico, que agora vocês têm aqui um facsímile da capa, bem velhinho, bem antiguinho, porque é do século XIX, que foi publicado ali por volta de 1884 por Gabriel Delany, o mesmo que escreveu A Reencarnação, o mesmo que estudou a parte científica do Espiritismo, tem obras publicadas muito interessantes, que conviveu com Kardec, embora ele fosse criança na época que Kardec estivesse no auge da codificação, mas ele conviveu com Allan Kardec. E aí ele tinha essa revista, que é o L'Espiritisme, ou o Espiritismo. E aí, na publicação de 1884, aparece a referência a um livro da senhora Antoinette Bourdin, em que o título do livro é O Cristo, Espírito Protetor da Terra. Ou, em francês, Le Christ, Esprit Protecteur de la Terre. E olha só que coisa interessante. É uma obra chancelada por um pesquisador espírita.
E o livro é citado lá na parte das bibliografias, das referências que Gabriel Delany apresenta para nós. Mas eu não tenho acesso a esse livro nem deve existir mais. Mas foi citado por alguém que é respeitável. É aquela questão de a informação vir de uma fonte que nós confiamos. Gabriel Delany é uma fonte que nós confiamos. Leon Denis também é uma fonte que nós confiamos. E Leon Denis, que é aquele filósofo do Espiritismo, ou que é o poeta do Espiritismo, como seus textos parecem para nós verdadeiras poesias, ele também trata desse assunto, lá no livro Cristianismo e Espiritismo. Olha que interessante, o livro é de 1898, já no finzinho do século XIX, mas ainda no século XIX, o livro Cristianismo e Espiritismo ele faz uma série de recomparações, uma série de referências entre a doutrina de Jesus e a doutrina espírita, e aí é citado literalmente por Leon Denis, em 2 ocasiões nesse livro, ele diz o seguinte, olha, que Jesus controla os destinos do planeta. Que Jesus, então, se controla os destinos, tem um ato de governança aí. E mais do que isso, que ele é o governador espiritual deste orbe. E é interessante a gente perceber isso, porque isso está relatado pelo Leon Denis ali naquele livro, o Cristianismo e Espiritismo, que a gente tem a capa aqui também, mas também pelo seu biógrafo. Porque ele faz questão de ressaltar isso, que Jesus ainda hoje, essa é a parte importante, que põe por terra o argumento do irmãozinho lá obsidiado, que falava que Jesus não era mais governador do planeta. Leon Denis escreve, já ali na alvorada do século XX, na chegadinha do século XX, no finalzinho do século XIX, que ainda hoje Jesus era o espírito que preside os destinos do globo. Ainda hoje, naquela época para Leon Denis, ainda hoje para nós, porque Emmanuel faz a mesma referência, quase 40 anos depois. Mais de 40 anos depois, que é 1939 para 1898, dá 41 anos aí de história. E isso acontece. Eles fazem essas referências. É muito interessante. E aí sim, finalmente, depois de a gente percorrer todas essas referências da história, da codificação, dos autores clássicos como Kardec, Delany, Denis, a gente chega finalmente ao nosso Emmanuel. O nosso Emmanuel traz essa importante referência lá no livro A Caminho da Luz. Também não escreve Jesus, governador da Terra. Ele faz uma referência indireta à ação do Mestre Jesus sobre o planeta, desde a sua criação. Olha só que coisa interessante. É aqui no livro A Caminho da Luz, eu vou botar do lado de cá, mas vai aparecer aqui também o texto para vocês. Então deixa eu colocar do lado de cá primeiro a capa. É aqui no livro A Caminho da Luz que Emmanuel vai falar a respeito da criação do planeta Terra. E que Jesus presidiu isso desde o começo, participou disso desde o começo. Então é interessante a gente considerar o seguinte, olha, se Jesus participou da criação, da fundação do planeta Terra, e a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, mais ou menos, Jesus já é espírito puro desde antes disso. Porque ele deve ter tido outros encargos menores, Deve ter sido formador de satélite, de asteroide, até chegar a ter a condição de ser um criador de um planeta, um co-criador, um organizador de um planeta como o nosso, onde haveria vida, onde haveria possibilidade de espíritos evoluírem. Então, essa referência de Emmanuel é muito interessante. E ele já começa esse capítulo da gênese planetária, do surgimento, da criação do planeta Terra, chamando a nossa atenção para esta ação de Jesus. Olha só que interessante. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, hein, gente? Não é só da Terra, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros. Então, pronto. Aqui agora Emmanuel situa Jesus como parte desta equipe maior que preside as existências planetárias, a ordem planetária. Olha como a divindade, como Deus se serve dos espíritos mais elevados, se serve dos espíritos puros para cumprir as suas leis. Então nós vemos ali nitidamente Emmanuel falando que Jesus faz parte dessa comunidade de espíritos angélicos. Mais adiante, ainda no mesmo capítulo, ele vai então mostrar a ação do Mestre. Vale a pena vocês recorrerem aqui a Caminho da Luz, porque o texto é mais extenso, a gente não tem esse tempo para discutir isso, até porque a ideia é refletir sobre essa percepção de que Jesus é governador do planeta e o que isso interfere na nossa vida, o que isso influencia nas nossas vidas, porque a gente tem que pensar, afinal de contas, qual é a utilidade disso? Ele chegou à evolução dele. Eu não vou chegar à evolução
dele sem fazer nada. Então eu tenho que começar a pensar por aí. Não adianta ter um bom governador se os assistentes são ruins. Também não vai funcionar ali a instituição que está sendo governada. Mas Emmanuel então vai dar algumas ideias, algumas descrições a respeito da ação de Jesus desde a fundação da Terra. Olha que linda, que lindo texto que vale a pena vocês buscarem ler aqui completo, o capítulo inteiro. Mas aqui vem só esse trechinho, olha só. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopro de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Parece poesia, né? Mas se a gente imaginar essa cena descrita ali naquele pedaço de parágrafo, a gente vai imaginar Jesus, grandioso, acolhendo essa massa planetária que se desprendia do Sol, ainda quente, incandescente, cheia de convulsões, e movimentando espíritos das mais variadas ordens, como nós vimos lá na citação da Gênese, para que esse planeta adquirisse a forma, a distância, o ambiente necessário ao desenvolvimento de seres como nós, na nossa condição de evolução, ou como se preparasse uma nova escola. Se a gente observar ali, é como se Jesus estivesse ajudando a construir mais uma escola, nessa imensa cadeia de escolas que é a criação divina. Mas Emmanuel prossegue, ele continua chamando a nossa atenção para a ação de Jesus, olha só. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, olha a referência à escola aí de novo, né? Talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. E aí a gente começa a perceber que Jesus participou não apenas da estruturação física do planeta, como da sua sujeição às leis da matéria. Lembra? Se a gente for lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, logo no primeiro capítulo, nós vamos perceber assim, todas as leis da natureza são leis de Deus. As que regem o mundo físico também. E aí Jesus, que conhecia bem essas leis, participou de todas elas. E é muito interessante a gente seguir por esse caminho. Mas, estabelecido agora, pelo menos para mim, eu não sei se você se convenceu, mas pelo menos para mim está claro que, não como um governador humano, como esse dirigente que faz favores, dirigente que convida ministros sem qualificação, ao contrário, Jesus se tornou governador da Terra porque ele tem qualidades para isso. E porque nós precisamos ainda de um referencial para seguir, de alguém que nos tutele, de alguém que nos mostre o caminho a ser seguido. E aí, seguindo por aí, consciente de que Jesus é o governador espiritual do planeta, por que a gente precisa dessa ideia? Já pararam para pensar sobre isso? Afinal de contas, por que a gente tem necessidade de um governador? Começo por essa ideia que eu coloquei. Nós ainda somos crianças do ponto de vista espiritual e ninguém deixa, imagina o amor divino então, deixa uma criança solta, uma criança desamparada, sem alguém que a tutele, sem alguém que inclusive impeça dela fazer mal a si mesma. É isso que aparece então Jesus. Me faz lembrar muito mais aquela primeira referência do Livro dos Médiuns em que Jesus é apontado como um protetor da Terra, ou naquele livro que Gabriel Delany cita lá no seu L'Espiritisme, a respeito da senhora que dizia que o Cristo era o protetor da Terra. O cuidador é muito melhor do que governador, né? Porque a gente ainda precisa de cuidado, gente. A gente ainda faz um monte de bobagem, a gente ainda se atropela. E aí é nessa hora que aparece, então, esse mestre, esse modelo, esse guia que vai nos ajudar. Mas não no sentido de um governador comum, de um governador daqueles que faz favores. E de vez em quando a gente tem essa vontade, né? Já que eu vou acreditar em Jesus, deixa eu acreditar em alguma coisa grande. Assim fizeram as igrejas cristãs nascentes. Transformaram o filho do carpinteiro, transformaram o mestre que não tinha uma pedra onde pousar a cabeça em Deus. Muito tempo depois dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos terem nos deixado materialmente. Isso já foi uma enxertia, isso já foi uma tentativa de acomodar ali o politeísmo, de trazer os orgulhosos romanos para as fileiras do cristianismo, dizendo que Jesus era um Deus.
Mas ele mesmo nunca se fez Deus. Mesmo quando dizia o Pai e eu somos um, não era no sentido de um a uma individualidade. Tanto que em outras ocasiões ele dizia, isso só o Pai sabe, nem o Filho sabe. Então nem ele sabia todas as vontades do Pai naquele momento, ou podia expressá-la para nós. Mas o que é relevante a gente considerar é essa ideia. Por que a gente quer um governador? Para ter proximidade com o chefe? Para pedir favores para ele? Olha, gente, na Terra é assim, né? Todo mundo quer ser amigo do chefe, todo mundo quer ter um político para poder fazer seus pedidos de favores. Às vezes, vende o voto, elege uma criatura desonesta só porque recebeu um benefício, um favor que essa criatura fez com o nosso dinheiro. Porque não vão imaginar que esses políticos que estão por aí, distribuindo milheiro de tijolo, ajudando a construir casa, dando doações, eles estão doando o dinheiro deles, eles estão doando o nosso. Estão comprando os nossos votos. Não venda seu voto. Pense nisso no ano que vem. Porque a gente tem que estar atento também. Nós estamos vivendo na Terra, temos que ter cuidado com o que nós vamos fazer com aqueles que nós vamos chamar para nos governar. Então nós temos essa mania, esse vício de querer estar assim com o chefe. Não tinha um personagem de humor? Estar assim com os homens, que ele falava, porque era assim com os governantes, era assim com as pessoas que tinham o poder. Pois é, nós queremos um Jesus poderoso para depois poder pedir favores para ele. Muita gente faz assim. Muita gente acha desse jeito, ter proximidade com as autoridades da terra para poder pedir favores para ela. Foi por isso que a igreja transformou Jesus em Deus. Mas não é o título de Jesus que é importante. Não é ser protetor, não é ser governador, não é ser dirigente, que é importante. O que é importante de verdade, minha gente, é a gente perceber o trabalho de Jesus junto de nós. O que o mestre representa em termos de exemplos para nós. Porque muitas criaturas querem seguir um Deus, querem seguir um rei, querem se ajoelhar diante de um trono, mas elas não fazem nada além disso. Não adianta, não basta só seguir Jesus. É preciso vivenciar Jesus, o que é muito mais importante, o que é muito mais significativo, não é? Então, nessa proposta de vivenciar Jesus, o que é que o Espiritismo, agora deixa eu trazer o Livro dos Espíritos aqui, que é a nossa base, o que é que o Espiritismo faz para nós? Ele simplifica Jesus, ele não anula, ele não diminui Jesus de maneira nenhuma, gente. O fato de Jesus não ser Deus, o Criador de todas as coisas, não faz dele menor para nós, porque ele continua sendo para a Terra o Espírito mais elevado que nós conhecemos, o que nós poderíamos aspirar a ser na Terra. E é isso que Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, vai perguntar na questão 625. Todo mundo lembra dela, mas vale a pena ela estar na tela aqui agora com a gente. Olha só. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí a resposta que a FEB traz é Jesus. Em outros textos, em outros tradutores, aparece vede Jesus. Mas de um jeito ou de outro, é esta ideia de nós percebermos, de nós termos Jesus como modelo e guia. Uai! Mas modelo a gente reproduz. Não adianta nada eu ter um modelo de uma roupa muito elegante se eu não a reproduzir para o meu tamanho. Não vai servir, vai ficar lá como um modelo, como um desenho, como uma figura. Não adianta ser assim. Também não adianta nada eu ter um guia se eu não seguir esse guia. Certa vez, quando eu estava fazendo esse estudo numa live, a gente comentou que Jesus, e aí uma amiga disse, Jesus é o melhor dos GPS. É o melhor GPS. Na tecnologia de hoje, é o melhor do GPS que a gente pode imaginar, gente. Porque, afinal de contas, ele conhece todos os caminhos. Ele já percorreu toda a escala evolutiva. Então, se nós não seguirmos o guia e não reproduzirmos o modelo, não vai adiantar nada nas nossas vidas. Nós temos urgência de seguir ao exemplo de Jesus, de vivenciar o exemplo de Jesus. Senão, vamos ficar só reproduzindo, vamos ficar naquela atitude, eu sou cristão, eu sou espírita. Lembra, na época de Jesus, ele repreendia muito esse comportamento de criaturas que tinham a exterioridade da religião, a exterioridade da devoção, mas que interiormente eram criaturas ainda muito embrutecidas, muito inferiorizadas. Não caiamos nessa balela. Jesus, modelo e guia, tem que ser seguido, senão a gente vai criar o farisaísmo cristão, que já está aparecendo aí, e o pior, para as nossas fileiras aqui, nós vamos criar o farisaísmo espírita. Cuidado para não ser um fariseu espírita,
porque a gente pode correr o risco de ficar só de fachada, né? Vai ao centro espírita, assiste palestra, toma passe, elogia o palestrante, bebe água frutificada até, toma pipa de água frutificada, senta lá toda vez para tomar passe, mas sai dali, já vai para o ponto do ônibus, já vai para o celular fazer fofoca da vida dos outros. Então, o que nós fazemos do conhecimento que nós temos de que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia? Essa é a questão que a gente não pode de maneira nenhuma deixar passar, perder de vista. O que tenho feito do meu contato com Jesus? O que Jesus representa para nós espíritas? Para mim, indivíduo que abracei a doutrina espírita, volta aqui com o Livro dos Espíritos, que abracei a doutrina espírita e na doutrina espírita eu quero realizar o meu processo de evolução. E tenho Jesus como modelo e guia, como está ali. O que tenho feito? De que serve isso? O que adianta? Porque muitas pessoas querem um salvador. Ah, como esse conceito de salvador é complicado. Porque é a sensação de alguém que vai fazer por nós, de alguém que vai realizar por nós. A evolução de Jesus, gente, é dele. Foi ele que percorreu os caminhos todos que o levaram da condição de espírito primitivo até a condição que ele chegou de espírito puro. Nós vamos ter que fazer a nossa. Nós vamos ter que fazer o nosso percurso. Nós não podemos, apesar de seguirmos nas pegadas dele, apesar dele ter deixado marcadinho ali no chão o caminho que a gente tem que seguir, o dele é seguro, porque ele já chegou lá e ele sabe como é que faz para chegar lá em segurança, nós vamos ter que fazer os passos. Não adianta eu ficar daqui, Jesus, olha lá ele, é o meu mestre, é o meu salvador, eu creio nele, o sangue de Jesus lavou os meus pecados. Essa é uma aberração. Ainda faz referência àqueles sacrifícios sangrentos antigos dos romanos, em que eles sangravam o animal, besuntavam as pessoas com o sangue do animal para purificar as pessoas com o sangue do animal. Já era um crime matar um bichinho. Ainda lambuzar uma pessoa com sangue era nojento. Mas eles faziam na inocência de que aquilo agradaria aos deuses. Mas para nós, século XXI, ainda ficar acreditando que basta eu dizer que creio em Jesus, que basta me dizer cristão para não me preocupar mais com os meus erros, porque pecado não existe, aí é demonstrar muita má vontade ou muita inocência. A inocência a gente até tolera, mas poucos de nós somos de fato inocentes agora, né, gente? Nós não somos inocentes. Nós somos criaturas bem atrasadinhas, mas também bem conscientes. Porque muita gente diz assim, Jesus resolve tudo. Mas quantas pessoas, no tempo de Jesus, tiveram contato com ele e não se melhoraram, né? E é exatamente aí que a gente começa a refletir a respeito do que fazer. Porque olha só, pensa bem, não falei que tinha várias pessoas que travaram contato? Os fariseus e os escribas tiveram contato assim com Jesus, aprenderam com ele, ouviram os discursos dele. Mudaram? Nem um pouquinho. Pôncio Pilatos sabia que Jesus não tinha cometido crime nenhum, sabia que ele não tinha errado. Mudou naquele momento? Não mudou. Nicodemos era doutor da lei, reconhecia que Jesus era um sábio, mas tinha vergonha de mostrar isso, foi procurar Jesus na calada da noite, recebeu aquele esclarecimento lindo sobre a reencarnação. Mudou naquele momento? Não me consta que Nicodemos apareça depois como um dos apóstolos. José de Arimateia, que era fariseu, sim, se tornou um seguidor de Jesus. Gamaliel, que era fariseu, sim, se tornou um seguidor de Jesus. Mas porque eles refletiram, porque eles amadureceram a ideia. Mas Nicodemos não. Nicodemos aparece aquela vez no Evangelho, toma aquela lição de Jesus sobre a reencarnação, depois não aparece mais naquela existência. E nós vamos ver tantos outros, nem mesmo o moço rico que aparece nas parábolas, até Judas Iscariote naquele momento não compreendeu Jesus, foi compreender depois, muitos anos depois, de espiar as suas faltas, os seus erros, a sua imensa culpa que ele sentia pela traição ao mestre. Então não é ter contato, não é estar perto de Jesus que resolve o nosso caso. Afinal de contas, estar perto de Jesus, aquela criatura com um poder enorme, os enfermos também faziam. Mas por que os enfermos procuravam Jesus, né? Por que eles queriam estar perto de Jesus? Para poder receber benesses, poder receber os favores do Cristo. E aí a gente começa a ver a mulher do fluxo de sangue, aparece para receber a cura. A mulher cananeia vai pedir a cura da filha. Quantos que vão pedir ali a ressurreição de filhos que morreram? Mas eles não se tornam seguidores de Jesus, eles não aparecem depois como trabalhadores da mensagem do Mestre, de jeito nenhum. E olha que coisa interessante, né? Os 10 leprosos, só um volta.
E esse ato de voltar, ele é simbólico, é o ato de que a gente realmente volta à luz que nos iluminou para passar a servi-la. Porque é isso que Jesus questiona, não é que os outros não voltaram para agradecer, não é que os outros não voltaram para bater palma para ele, é que os outros não estavam buscando amadurecer, crescer a partir dali. Então essa é uma questão que a gente precisa estar muito, mas muito atento. Porque eles buscam Jesus por interesse pessoal. Você busca Jesus por interesse pessoal? Você foi parar no centro espírita porque estava enfrentando um processo de obsessão, uma doença na família, em você mesmo? E depois? Porque como os enfermos, a gente pode procurar Jesus nesse momento de aflição. Ele chamou lá, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Beleza, ele chamou. Mas o que nós fazemos com esse chamado? Como nós temos respondido a esse chamado? Essa é a questão que se coloca para nós. Essa é algo que a gente tem que estar levando em conta. E aí houve sim aquelas outras criaturas que, a partir do contato com Jesus, como eu tenho aqui na minha palestra Os Lírios do Senhor alguns exemplos, elas se transformaram. O endemoniado gadareno é um exemplo, uma criatura obsidiada, uma criatura imensamente sofredora, mas ao travar contato com Jesus, ele se renova e depois vira um pregador da mensagem. Levar a transformação. Simão Pedro, que era aquela criatura chucra, simplória, se transforma, vira um trabalhador. Maria de Magdala, ainda mergulhada no vício, nos equívocos da sexualidade em desalinho, da emoção em desalinho, se transforma, passa a viver um amor mais sublimado. Então nós temos Saulo de Tarso, o perseguidor, ao travar contato com Jesus, mas ele queria se transformar. Ele queria uma coisa nova, até porque Gamaliel já havia semeado ali naquele coração a vontade de seguir com Jesus, a ideia de que Jesus era grandioso, mas que não iria resolver por nós, de que só estarmos associados a Jesus não bastaria, era necessário fazer, era necessário vivenciar. E essa é a diferença entre Pedro, Madalena, Paulo ou Saulo, o Gadareno e tantos outros, que Zaqueu, que transformou a sua vida ao contato com Jesus, e os fariseus, o moço rico, o Nicodemos, que não fizeram nada. Ou os caçadores de milagres, que recebiam o benefício de Jesus, mas depois também não faziam nada. Ah, mas eu ouvi dizer certa vez, a missão é consolar. É verdade, mas não é a única. Porque essa consolação do alívio imediato é placebo. Ela vai simplesmente fazer com que a dor fique anestesiada. A hora que a dor surgir de novo, nós estamos desconsolados. Só quando nós aprendemos a vivenciar Jesus e a vivenciar a doutrina espírita é que o Consolador fica em nós para sempre. Fica em nós permanentemente. E essa é a questão. Nós sabemos isso. Nós compreendemos essa realidade. Nós temos em Jesus o modelo guia. Temos seguido? Temos acompanhado? Temos reproduzido os seus atos? Ou seguimos enaltecendo, nossa, como Jesus fala bem do perdão, e eu não perdoo. Cuidado, perdão não é simplesmente as coisas serem apagadas, é apagar o mal do passado. É aquele mal do passado não nos ferir de novo. E nós não permitirmos, enquanto não for transformação da outra parte também, que ela continue nos ferindo. Mas não irradiarmos para ela, não enviarmos para ela a vingança, a represália, os pensamentos negativos. Esse é o começo do perdão em nós. O perdão como Jesus, nós vamos ter que chegar na condição evolutiva dele. Mas o perdão na nossa condição é esse, de não fazer mal, de amar aos que nos perseguem e caluniam, como o mestre sugere, porque isso é muito importante. E aí vem a pergunta, que é uma pergunta que aparece também nos evangelhos, né? O que nós fazemos de especial? O que nós fazemos, além de dizer que nós acreditamos em Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, ou em nós espíritas que Jesus é o nosso modelo, que Jesus é o nosso guia, que Jesus é o nosso mestre, tudo isso ele é. Que Jesus é o governador espiritual da terra, tudo isso ele é. Mas o que eu faço com esse conhecimento? O que você faz, o que ela faz com essa ideia de que nós temos junto de nós um espírito tão evoluído, tão amoroso, que nos tutela, mas que nós temos que fazer a nossa parte para corresponder a todo esse carinho, a toda essa atenção. O que nós fazemos de especial? É a pergunta que se coloca para nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele agora aparece aqui também, Allan Kardec começa, no item 4, a percepção dos bons espíritas. Como seria ser um bom espírita? O que seria ser um bom espírita, não é?
O que nós fazemos desse contato com a doutrina e com Jesus? Nos transformamos em pessoas melhores? Vencemos as nossas inferioridades? E aí, olha que referência interessante. No meião lá do item 4 desse capítulo 17, aparece uma frase que nós usamos muito, não é? Essa aqui, olha só. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas inclinações más. Nós temos feito isso? Ou a gente continua agindo como agia antes? Daquela viciação, da confissão, da absolvição. Então pecávamos a semana inteira para no domingo ir à missa e receber a absolvição dos pecados, para poder chegar com a sacola de pecados vazia em casa e continuar enchendo. Não é isso que é proposto para nós espíritas. A doutrina espírita não é salvacionista. A doutrina espírita não tem alguém que vai levar os meus pecados, eu é que vou ter que me livrar deles. Então tá ali, ó, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas inclinações más. Essa é a questão. Estamos lutando contra o nosso vício? Ah, mas eu ainda sou muito orgulhoso. Mas você tem conseguido ser menos orgulhoso um tiquinho por dia? Não precisa de repente virar a criatura mais humilde, porque senão seria hipocrisia. Mas você já imaginou ser um pouquinho menos orgulhoso? Já parou para pensar assim, você está numa fila, tem um monte de gente, e não se sentir melhor que essas pessoas e querer passar na frente? Isso já é exercício contra o orgulho. Ah, como isso é exercício contra o orgulho. Ah, mas eu conquistei a posição. Ah, mas é meu mérito. E mundialmente o mérito na Terra é baseado no dinheiro. É complicado isso. Vai ver em fila de banco. Os clientes especiais entram, tomam um cafezinho. Os outros que são comuns, que têm uma conta pequenininha, ficam lá enfrentando aquela fila gigante. Então, será que nós temos domado o nosso orgulho, diminuído o nosso egoísmo? Nesse momento que nós vivemos, em que há tanta carência, conversava com um dos meus filhos, que já tem as coisas todas, que não passa necessidades, felizmente, graças a Deus, o nosso trabalho assegura que nós possamos ter uma vida digna e confortável, sem excessos, mas digna e confortável. Mas ele reclamava que ele queria um tênis novo, ele já tinha ganho um tênis esse ano de 2021. E ele queria um tênis novo. Eu falei, meu filho, tem criança que está usando garrafa PET como chinelo e você quer um outro tênis de R$300. Ah, mas é para passear. Então você segura aí, quando você ganhar de presente, você vai ter. Nessa situação de muitos necessitados, a gente tem que dividir. E é verdade. Aquele tênis de R$300 pode ser 3 cestas básicas que nós possamos doar. Ah, mas vou tirar dos filhos, vou tirar da família para dar para os outros. Calma lá, cara pálida. Ninguém está falando em desamparar a família, não. Atendeu às necessidades, olha a palavra, necessidades da família, use o que lhe sobeja, use o que você dispõe para fazer o bem para a família mais ampla, que é a humanidade. É um exercício contra o egoísmo isso. É um jeito de nós nos aproximarmos mais e mais e mais de Jesus. Essa é a questão. Voltando ali àquela primeira frase, porque a outra aparece no começo do item, mas eu tive que colocar invertido ali para a gente poder ter as duas na sequência em que elas são úteis, né? É o combate constante, é a cada dia. Um pouquinho menos orgulhoso, um pouquinho menos irascível, você que ficava bravo, que ficava vermelho até as orelhas estourarem de tanto sangue nelas, né? Ficar aquela coisa vermelhona assim. Tem conseguido ficar menos bravo? Menos irritado com as mesmas situações? A mesma situação tem te deixado menos irritado? Então você já está conseguindo domar a sua irritação, a sua cólera. É esse esforço para vencer que vai fazer de nós bons espíritas. Não é uma santidade de repente. Não é um milagre de levar os nossos pecados, de levar as nossas imperfeições. Estão percebendo? Como a gente gira e volta a Jesus, não como Salvador, não como o governador com poder temporal para fazer benesses, para nos dar um crédito, quando nós não temos merecimento, mas como o modelo e o guia. Como prevalece aqui de novo, ó, Livro dos Espíritos, o modelo e o guia, que se não for seguido, se não for reproduzido, não vai servir de nada. Não adianta ter muitas imagens de Jesus dentro de casa, se os nossos atos não refletem esse mestre que nós queremos seguir. E aí aparece então o iniciozinho desse item 4 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando Allan Kardec chama a nossa atenção para as características dos bons espíritas e dos bons cristãos. E é um fato muito interessante porque a gente pode até fazer um acréscimo aí. Mas olha só o que Kardec diz para nós primeiro. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, e eu acrescentaria bem vivenciado. Olha para mim aqui, volta ali a coisa, né? Olha para mim aqui.
bem vivenciado, porque não basta só ser bem sentido, porque tem gente que tem muito sentimento, mas esse sentimento não faz ela sair do lugar. Não move essas pessoas. Ai, como eu tenho dó. Tem gente que tem tanto sentimento que não vai visitar os pobres, que fica combalido, que fica impressionado com aquilo, não vai visitar doentes, porque fica muito triste com o sofrimento dos outros. Vai no velório, chora mais que a viúva. Vai no casamento, ri mais que a noiva. Esse é um sentimento desequilibrado. Não é isso, não. Mas voltando aqui, ó. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido e bem vivenciado, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima, aqueles que Kardec lá estudou, que caracterizam os bons espíritas, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois ambos são a mesma coisa. E é essa a proposta que é feita para nós. É esse caminho que se propõe para nós. Não importa se Jesus é governador, se Jesus é protetor, ele já chegou no grau de evolução que ele trabalhou para conquistar. Nós temos que fazer a nossa parte. E no fazer a nossa parte, nós vamos caminhar em direção a ele. É muito bom poder contar com Jesus, ouvir os seus chamados, ouvir os seus convites. Ah, porque Jesus nos convida sempre, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele condiciona. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não é incondicional. O alívio que Jesus nos promete não é incondicional, porque se eu estacionar nas imperfeições que causaram as minhas dores, elas vão voltar. Não adianta você colocar seu nome na desobsessão para afastar aquele espírito perseguidor que te atormenta durante o sono, se você não mudar aquele comportamento que atraiu esse espírito. Não adianta. Se ele te odeia porque você foi egoísta, tem que ser menos egoísta. Se ele me odeia porque eu fui irascível, porque eu fui violento, eu tenho que ser mais pacífico. Eu tenho que mostrar para ele que eu não sou mais aquela criatura que ele odeia. Então tem que haver transformação da gente. Tem que haver modificação da gente. É o condicionamento. Aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. E aí sim, quando a gente realiza o aprendizado, aí quando a gente consegue fazer os caminhos necessários, vem o outro chamado. Segue-me. Olha aí o modelo e o guia. Olha aí o guia chamando para seguir, né? Segue-me. Segue nos passos que eu trilhei. Vem realizar o que eu realizei. É isso que Jesus pede para nós. Não é ficar lá no alto de um trono. Ai, como me dói a gente imaginar as pessoas falando de Jesus como um rei sentado num trono. Porque é uma coisa muito estagnada. É uma coisa muito de favores, que não corresponde à realidade do progresso espiritual que nós temos que realizar. É por isso que essas pessoas estão sempre muito desconsoladas. É por isso que frequentemente elas mudam de religião ou de igreja, porque não encontram, ou de centro espírita, hein? Tem um monte de gente que muda de centro espírita porque o centro é fraco. Fraca é ela, que não faz os esforços necessários para melhorar, para se fazer digna da assistência dos benfeitores espirituais e, mais do que isso, para superar as imperfeições que levaram ao estado de sofrimento que nós estamos vivendo. O nosso sofrimento é responsabilidade nossa, gente. Por isso que não adianta dizer que o sangue de Jesus vai levar os nossos pecados se nós continuarmos fazendo outros, cometendo outros. É importante a gente estar atento a isso, realizar. Tem uma passagem muito interessante, que é logo na entrada de Saulo ainda, perseguidor em Damasco. Quando ele se depara com Jesus, quando ele reconhece que não adiantava procurar exterminar o carpinteiro morto, porque o mestre estava ali vivo diante dele, ele sucumbe. Ele reconhece a grandeza de Jesus assim: Senhor, o que queres que eu faça? Você já se perguntou? Eu me pergunto algumas vezes por dia, não é nem por semana ou por mês, ou por reunião mediúnica, é por dia. Senhor Jesus, o que você quer que eu faça? Como eu devo agir nessa situação? Senhor, o que queres que eu faça? Pergunta Saulo ainda, antes de se fazer Paulo. Para que na jornada enorme, porque Jesus poderia dizer para ele o que fazer, mas ele disse, não, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Ainda havia um tempo de meditação, ainda havia um tempo de reflexões que o doutor de Tarso precisava realizar, para depois ele passar a agir. E vamos pegar Saulo e Paulo como exemplo, né? Perseguidor Saulo, depois o divulgador Paulo. Foi pesquisar, foi estudar, se isolou em Dan, aprendeu, criou novos laços afetivos, novas vinculações com Jesus e aí sim passou a divulgar a mensagem do Mestre. Durante décadas, até chegar àquele ponto, como deve acontecer conosco,
que ele diz lá na Epístola aos Gálatas, né? Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Será que nós podemos dizer que o Cristo vive em nós? Será que nós já temos condições de dizer, vem Jesus, toma os meus braços, as minhas mãos e usa-as para aliviar a dor do semelhante, para abraçar aquela criatura que se sente solitária. Vem, Jesus, utiliza-te da minha voz, para que a tua mensagem de conforto, de consolação, para que palavras gentis sejam levadas aos ouvidos sofredores dos meus irmãos de caminhada. Vem, Jesus, te apodera da minha inteligência e me dirige. Como eu gostaria de me dirigir por ti, Mestre, pelas tuas ideias permanentemente nessa mente tão confusa que ainda carrego comigo. Mas toma, Jesus, esta mente confusa em desalinho e utiliza os recursos que já te posso oferecer para que a minha inteligência seja direcionada para o bem, somente para o bem. Toma, Jesus, das minhas pernas e me conduz para junto dos sofredores, para junto daqueles que precisam de ti, e que de alguma forma, Jesus querido, eu possa ser a tua presença, ainda que pequenina, ainda que uma luz bruxuleante do teu amor, junto às criaturas em sofrimento da terra. Me ajude, Mestre querido, meu modelo e meu guia, Jesus querido, a seguir pelos caminhos daqueles que se transformaram ao contato da tua palavra de amor. E a não ficar apenas na contemplação desse poder imenso, dessa capacidade imensa de mover planetas, como Emmanuel descreve para nós no Caminho da Luz. Mas que para mim nada serve se eu não mover a mim mesmo das minhas imperfeições, do meu monturo de entulho de imperfeições e me alçar ao monte da evolução. Me ajuda, Jesus. Me permita ter contato com os benfeitores espirituais que me inspirarão, que me conduzirão, que me repreenderão até quando falhar, para que eu possa estar mais perto de ti. E mais perto de ti, junto dos meus irmãos que sofrem na terra, porque através deles, através do amor a eles, exercitarei o amor que tens por mim. Meus irmãos e minhas irmãs queridos, muito obrigado por estarem comigo nessas reflexões. Muito obrigado por me acompanharem nessa linha de raciocínio que mostra que não importa se Jesus é governador ou não da terra, mas importa se estamos seguindo esse mestre, se estamos acompanhando esse guia, se estamos reproduzindo os atos desse modelo, para que possamos também, como Paulo, dizer: Senhor, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E porque o Cristo vive em mim, eu tenho felicidade, eu tenho paz. Muita paz a todos vocês e muito obrigado pela sua atenção.